E aí, tudo bem? Sou Wagner Fonseca, especialista Linux, e hoje eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre FHS, hierarquia do sistema de arquivos. A gente vai entender de verdade como é que é essa estrutura e por que a gente tem que utilizar ela na maioria dos casos, e por que isso vem para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá falar do que interessa. FHS, né? Deixa eu tirar essa coisa que está atrapalhando aqui. Era eu. FHS, tá? File System Hierarchy Standard. Hierarquia padrão do sistema de arquivo. Tá? O que é? É uma definição, é um conjunto de padrões, é um conjunto de regras, né? Vamos dizer assim, um conjunto de padrões que vai definir o seguinte: a estrutura, a organização dos diretórios em sistemas Linux e Unix também. Tá? Muitos sistemas baseados em Unix também vão utilizar. No momento, tá, atualmente a gente está usando a versão 3.0, ou seja, já teve algumas revisões desde a sua criação. Ela foi proposta lá em 1996 para que pudesse, né, logo no início lá dos primórdios do Linux, pudesse ter um padrão que definisse isso, já que o Linux ele veio trazendo várias possibilidades de cada um criar sua distribuição, né, que ficava mais restrito antes, na época quando só tinha os BSDs. Então, ela foi criada para resolver, né, para tentar resolver, né, não é uma solução que resolve todos os problemas, mas ela melhorou assim 90% a vida de quem utilizava e principalmente quem desenvolvia para Linux. Tá? Ela veio tentar resolver o problema de localização de arquivo, de diretório de dispositivos, tá, no sistema, para que todos os sistemas, né, Linux e Unix eles enfrentavam na época. Apesar de não ser uma obrigatoriedade, né, você não é obrigado a utilizar, então tem o NixOS, por exemplo, que não utiliza, tem o GoboLinux, que faz uma salada de fruta tão estranha que ele parece mais um Windows. Tá? A maioria das distribuições Linux e de sistemas BSD, né, qualquer coisa, FreeBSD, NetBSD e tal, seguem em quase sua totalidade. Ou seja, eles seguem quase tudo que ela determina. Então, para quem conhece a THS, para quem conhece um sistema fica fácil. Então você que trabalha num BSD vai passar para um Linux, você que trabalha com Linux vai passar para um BSD, a estrutura dos diretórios é familiar. Até o Mac utiliza alguma coisa de FHS na sua estrutura. Então você consegue se localizar mais fácil no sistema, né? Você consegue procurar, saber onde estão as coisas de uma forma mais fácil. A FHS ela é mantida pela Linux Foundation, tá? Para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos que é criada para manter o Linux, seus padrões, divulgar e proteger também o Linux para que não haja problemas legais e tudo mais. E é composta por várias empresas. Várias empresas fazem parte, né, do seu conselho. Empresas como Dell, HP, IBM, entre outras. Hoje em dia até a Microsoft está apoiando, porque a Microsoft usa muita coisa Linux, principalmente na sua estrutura do Azure. Tá? A infraestrutura de rede do Azure é baseada em Linux. E ela também utiliza colocando os seus drivers, né, no Linux. Então ela também participa porque ela usa drivers de Hyper-V e de tudo mais no Linux, para que o Linux funcione melhor dentro da plataforma de virtualização da Microsoft. Então, é uma organização aberta, né, qualquer empresa pode participar, desde que siga as regras, e o grande foco dela é proteger, manter e desenvolver o Linux, tá, como um sistema. Então, qual que é a FHS? A FHS ela vai determinar o seguinte: o princípio de tudo, o início do universo, o Big Bang, onde tudo existe a partir dali para frente e nada existe de lá para trás, é o diretório raiz, é o barra. Então, o diretório barra ele veio exatamente para isso. Ele é o diretório onde tudo começa. Tudo no Linux, tudo. Seja os seus arquivos, seus diretórios, seus dispositivos, o seu HD, sua placa de vídeo, sua porta USB, sua porta com qualquer coisa que exista, existe do barra para dentro, nunca do barra para trás. Não existe nada do barra para trás. O mundo foi criado do barra para cá. E tá lá, como está lá no livro sagrado, e Deus disse, haja o barra, e do barra para frente tudo aconteceu. Então ele é o diretório raiz, é o principal, onde tudo está contido dentro dele. E aí vem aqueles diretórios que existem lá dentro. Tá? O diretório bin, né, o barra bin, né, tudo está dentro do barra, então é barra alguma coisa. Então, se estiver dentro do bin barra alguma coisa. Tá? Ele tem os executáveis básicos do sistema. Tá? Quem segue FHS por fora, tem algumas distribuições que hoje em dia estão pulando isso aí, estão usando o barra bin para dentro do SR bin, mas não é o padrão, não é o 100%, por isso que eu falei, eles seguem a FHS em quase sua totalidade.
Vai existir um link simbólico, quem viu meu outro vídeo sabe o que é link simbólico, e vai existir um link simbólico para o barra bin ali, tá? Do barra bin para dentro do SRBin, mas não é o padrão. De qualquer jeito, vai ter uma estrutura barra bin no sistema. Tá? Ele é para os executáveis básicos, aqueles executáveis mínimos necessários para o sistema funcionar, digamos assim. Então, aplicativos do sistema e que são para qualquer um poder utilizar, ficam no barra bin. O barra boot, tá? O barra boot, ele tem os arquivos do bootloader, Lilo, Grub, Syslinux, o que seja o que você usa, e tem o kernel, tá? E além disso, dentro do barra boot fica também o diretório EFI para sistemas que bootam com padrão em ANSA de firmware, o EFI. Então o barra boot é o local onde você vai encontrar todos esses caras. Ah, meu sistema tem EFI ou não tem? Procura no barra boot. Se vê o diretório da EFI, é porque o sistema utiliza EFI, tá? Onde é que está o kernel que eu estou usando? Inclusive o que você está usando e os outros que existem em caso de problema, né? Para você fazer o fallback para bootar com o kernel antigo, por exemplo, no barra boot. Tá? No caso, essas cores eu coloquei para diferenciar uma coisa. Os diretórios, com essa cor roxa aqui, lilás, sei lá, cor é essa aí, eles são diretórios que obrigatoriamente só podem existir dentro do barra. Então eles têm que estar na mesma partição que foi criado o barra. Então digamos que você pegou o SDA1, primeira partição do disco, e fez o barra ali. Esses diretórios que eu estou colocando em roxo, da mesma cor do barra, só podem existir ali, não podem existir em nenhum outro lugar. Ou seja, na partição que for o barra é a partição que tem que estar ali. Então eu coloquei em verde aqueles diretórios que podem ser colocados em outra partição, que eles podem existir em outro lugar. Na verdade, o barra boot, né, é um diretório, mas ele é o ponto de montagem de uma outra partição, inclusive um outro disco, tá? Então, todos esses que eu coloquei em cores diferentes é por isso. Então, todos os que estão nesse roxo aí, sei lá, lilás, ele é diretório que tem que estar na mesma partição do barra. Então, se ele está no SDA1, ele tem que existir ali e o conteúdo dele está na mesma partição do barra. Aqueles que eu coloquei em verde, eles podem ser pontos de montagem, né, para você montar um outro disco, uma outra partição. Geralmente, outra partição para facilitar quando você só tem um disco, outros discos quando você precisa de recursos. No vídeo que eu falei da instalação do Rock Linux, se você não viu, olha aqui nos vídeos do canal, eu falei sobre essa divisão, de fazer uma divisão de colocar outros diretórios, né, em outras partições para melhorar questão de desempenho, em alguns casos até para dar segurança do sistema não encher desnecessariamente. Então dá uma olhada lá se você não acompanhou. Então o arquivo do kernel, os arquivos do bootloader ficam no diretório barra boot. O diretório barra dev é onde ficam os arquivos que mapeiam hardware. Arquivos de dispositivo, é arquivo que mapeia hardware. Dispositivos de bloco, que geralmente são dispositivos de armazenamento, SDA, SDB, seus HDs, seu pendrive, tudo que faz armazenamento por bloco, tá? E dispositivo de comunicação serial, a gente chama de dispositivo de caractere, sua porta USB, dispositivos com seus terminais, entre outros. Tá? Então, quando você precisa mapear um hardware, isso é feito através do barra dev dos arquivos que estão lá. E como o hardware é necessário para iniciar a máquina, se você não mapear determinado hardware, você não inicia, ele obrigatoriamente fica na mesma partição do barra, tá vendo? O barra etc, que é onde ficam os arquivos de configuração, tá? Existem coisas que colocam seus arquivos fora do etc? Existem, mas eles estão fora de padrão e são muito poucos. Então, se você precisa procurar o arquivo de configuração do sistema Linux, de alguma coisa do sistema, de algum serviço, arquivo de configuração do servidor web, Apache, Nginx, Postfix, servidor de e-mail, servidor de FTP, LDAP, Samba, você vai procurar no etc. É onde estão os arquivos de configuração. Você não tem que estar achando um sistema e procura aqui, procura ali, não. Arquivo de configuração, o local padrão é o barra etc, que também é tão importante para o sistema que ele tem que estar na mesma partição do barra. O barra home, que é onde ficam diretórios pessoais dos usuários, então ele não é uma obrigação no sistema, ele não é importante, então ele pode ser em outra partição, mas geralmente a gente faz em outro disco. No meu caso aqui, até mudar, né? Entre outras coisas, não, você não. Você pode ver, entre outras coisas, o barra home, tá? O meu diretório pessoal aqui na minha instalação, na minha máquina, onde eu uso minha máquina pessoal, ele é um disco separado. Então eu tenho o meu barra home num disco separado.
No caso, ele tem 1 TB e só está sobrando 300 GB, tem que dar uma limpada nele, deve ter muita coisa que eu acabo baixando, escrevendo ISO e tudo mais e não apago. Então eu coloco ele separado. Então eu posso encher esse /home que não vai afetar o sistema. Inclusive, quando eu estou lendo e escrevendo coisas no meu diretório pessoal, com os meus programas, seja vendo um vídeo ou compilando alguma coisa, né, no meu, então fazendo a renderização desses próprios vídeos aqui, não interfere com o sistema, porque ele tá o sistema de leitura e escrita dele não é o mesmo do barra. Aqui, o meu barra está na SDC2, então ele não tem concorrência, fica tranquilinho para funcionar ali. /lib, também bibliotecas básicas do sistema, são as bibliotecas que estão relacionadas aos executáveis básicos e executáveis básicos de administração. São as bibliotecas mais básicas do sistema, inclusive os módulos do kernel ficam dentro do /lib, tá? Então são aquelas bibliotecas do sistema, as mais importantes do sistema ali. Não são de aplicativos, de programas em si, não são as bibliotecas do Apache, não são as bibliotecas do servidor o DAP, do Postfix, são as bibliotecas básicas do sistema, que permitem que esses executáveis básicos aqui funcionem, que o kernel funcione. Então é onde eu vou procurar as bibliotecas. Como eu falei, existem distribuições que estão pegando isso aí, botando no srlib e fazendo um link, mas não é o padrão. De qualquer jeito, vai procurar no /lib esse tipo de biblioteca. /media ou /mnt, tá? Tanto faz. Ponto de montagem para alguns dispositivos. Eu quero montar um disco externo, geralmente é ponto de montagem de algo que não é definitivo também. Já costuma botar ali. Então eu quero montar um CD, um DVD, um pendrive. Geralmente a gente acaba usando o /media, tá? Quero montar um disco externo temporariamente, vou usar no /media ou /mnt. Você pode usar tanto um quanto o outro. O /opt também é usado para programas que não seguem um padrão, programas opcionais, programas de terceiros, programas que não seguem esse padrão FHS, ele coloca no apt. Por exemplo, o Zimbra fica no apt. Ele coloca toda a estrutura dele, os executáveis, a biblioteca, os arquivos de configuração, o banco de dados, tudo no /opt Zimbra. Então, é para esse tipo de programa que se isola do sistema, por exemplo, ficar no apt Zimbra. E é por isso que ele é um dos diretórios que você pode usar em discos ou partições separadas. Principalmente você vai ganhar muito desempenho. O CheckMK, sistema de monitoração, que foi criado em cima do Nagios, ele também usa o /opt para colocar toda a sua estrutura. Então, é um diretório que a gente pode, e em alguns casos, né, se a gente usa esses programas, deve colocar numa partição ou em disco separado. O /proc, na verdade, é o diretório que acessa o kernel em execução. Ele é igual ao /sys, tá? Digamos assim, é a sua função. Só que tem na sua existência. São diretórios que acessam direto o kernel. Mas o proc ele está ali para você acessar os processos e ver. E o sys é mais onde os programas que escrevem e lidam com o kernel gravam seus arquivos ali. Usam aquele diretório como intermediário para isso. Então, o /proc é se você olhar, se eu pegar com um live CD, entrar na minha máquina agora, eu for olhar o /proc, não tem nada lá dentro. Nada. Tá? Ele só tem dados lá dentro quando você está com aquela máquina rodando, né? São todos os processos que a gente já viu, eu já mostrei o /proc, são todos os processos que estão rodando, os arquivos com as definições do kernel, o arquivo que, cadê o cmd-line? Aqui, o arquivo com a linha que foi usada para iniciar essa máquina, foi a /boot Linux com root UID, RO, splash, quiet, vt, handoff 07. Então, quais os devices, e tudo isso foi mapeado pelo kernel, tá? Os dispositivos de bloco mapeados pelo kernel, o dispositivo de caractere mapeado pelo kernel, as partições. Então, são os arquivos que estão no momento, que é o kernel que está lá na memória, eu consigo acessar por aí. E o /sys é mais para aqueles onde os programas trocam seus dados com o kernel. Tá? Então ele não é um diretório que tenha nada dentro dele de verdade. Ele só é um ponto de montagem para lá. Então ele não tem como existir fora do barra. Ele tem que ser ali porque ele é um ponto de acesso para coisas dinâmicas que rodam na memória. O kernel, especificamente. O diretório pessoal do root, conta do administrador, o cara mais importante da máquina, ela tem que existir no barra também. Não pode ser separado. Não posso botar o diretório do root em outra partição, nem em outro disco. O SBIN, e aí começam executáveis básicos de administrador. Então são executáveis que só o root, só quem tem direito de root, direito de administrador vai poder
rodar, vai poder executar ali. Então, é outro diretório que é necessário ao sistema, que é extremamente importante ao sistema. Então, ele não pode existir em outro disco, em outra partição. O /tmp, que é arquivos temporários. Tá? Então, todos os arquivos temporários que os programas manipulam, precisam escrever, manipular e depois se livram dele quando não estão mais funcionando, o próprio sistema faz isso, fica no /tmp. O /tmp ele pode ser usado em outra partição? Pode. Muitas vezes, para acelerar, né, para poder tornar isso um pouco mais rápido, a gente usa o tmp na RAM. Né? A gente usa um temporário, um tmpfs. Aqui, nesse caso aqui eu estou usando o /lock, o CIC Group estão usando um temporário, um tmpfs. Muita gente utiliza o tmp na RAM. É possível fazer isso aí para acelerar o uso, né, para tornar mais rápido. Caso você tenha necessidade de velocidade, você faz com que o tmp aconteça na RAM e depois ele vai e apaga. Às vezes a pessoa faz o log ser escrito na RAM, mas é um sistema de RAM temporário. Ele escreve o log na RAM, é um RAM log, literalmente. Ele escreve o log na RAM e depois ele vai gravando em disco. Vai escrevendo aqui e depois vai gravando em disco. Isso facilita com que as coisas sejam feitas mais rápidas. Às vezes tem vários programas gravando em log, né? Tem um servidor que utiliza vários programas e eles gravam os programas na RAM e depois vão fazendo a sincronia com o disco. É o RAM log. Tá? Ele dá mais velocidade quando você tem muita leitura escrita nos processos de log. O SR, esse negócio está atrapalhando aqui de novo, vou tirar esse treco daqui, é isso mesmo. O SR, esse sim é o diretório de, né, programas, aplicações de usuário. Não são programas e aplicações necessariamente do sistema. Não são para o sistema em si funcionar. São aplicações, são programas, são coisas que você coloca para funcionar no sistema. Então eu tenho a parte gráfica do Linux, o servidor gráfico, eu tenho o gerenciador de janela, GNOME, KDE, FCE, LXQT, LXDE, o que você gostar mais. Você tem onde fica a documentação do sistema, os manuais, todo o man. Então você digita man para ver algum comando está lá. As bibliotecas que esses programas usam, então as bibliotecas do ODAP, do Samba, do Apache, do Postfix e tudo mais, vão ficar no SR. Tá? Então ele tem várias coisas lá dentro. E dependendo das coisas que você instala, ele pode consumir um espaço razoável. Então é normal que você coloque ele em outra partição ou em outro disco quando você está instalando algum servidor. Tá? É normal que isso aconteça. Não é uma obrigação, mas é comum de acontecer. Tá? Porque ele costuma consumir uma certa quantidade de espaço. No meu caso, na minha instalação pessoal, eu não separei o SR, porque o que me interessa ali, eu tenho uma quantidade limitada de programas, eu não vou instalar todo tipo de coisa aqui. Quando eu faço laboratório, eu uso máquinas virtuais. E lá eu faço as separações. Tá? Então, programas, documentações, então onde fica código-fonte que você vai compilar também, o SR, SRC. Então, todas essas coisas vão para o USR. E também é uma partição, é um diretório que você pode colocar em outra partição ou outro disco. E, finalmente, o /var. O /var é aquele que, com certeza, em servidores, você vai colocá-lo numa partição ou disco separado. Porque são os logs, que os logs ficam lá. Os spools de filas, as filas ficam lá. Os caches de proxy, de e-mail, ficam lá. Os arquivos de controle de processo ficam lá. A fila do e-mail fica lá. Então, tudo que é dinâmico, que é variável, tudo que tem uma alteração constante, inclusive tem muitas bibliotecas de certos programas lá. Banco de dados costumam colocar dentro do /var a sua estrutura, né? Que o banco de dados é um arquivo. Ele manipula aquilo através do seu SGBD, mas ele é um arquivo. Então, aqueles arquivos costumam ficar lá armazenados, binários lá de banco, dentro do /var. Então, com certeza, se for um servidor, você está falando em colocar numa partição separada. Você com certeza quer uma partição ou um disco separado, tá? Se é um servidor. Para que o /var, aquele cara que cresce desmensuradamente, não encha o disco inteiro. Se ele encher o barra, o seu sistema para, os outros programas travam, você nem consegue logar na máquina. Então, eu já passei recentemente por um problema, um cliente que tinha utilização de containers, mas não tinha separado o /var. Então, os containers que ele usava estavam no /var, encheu o container, encheu o disco, encheu e não conseguia botar. Isso porque é um servidor na nuvem, então você imagina, você não consegue chegar lá e mexer nele. Então, a gente conseguia iniciar, levava quase
40 minutos para iniciar a máquina, para dar boot, que ele forçou o desligamento. E aí quando entrou, aí várias falhas, vários erros, eu consegui entrar no sistema, consegui apagar alguns logs, consegui apagar alguns arquivos de cache, e aí a gente conseguiu iniciar o sistema do container, e aí sim, ele reduziu os containers, e aí a gente conseguiu inserir um novo disco lá na nuvem, passar essa para lá, usar o ponto de montagem novo para montar o lugar dos containers, aí a gente reiniciou. Quando a gente deu o reboot, depois de ter resolvido o problema de espaço, não levou 2 minutos para a máquina estar no ar, com os containers levantados. Então, a falta de espaço em disco é problemática. Então, você vai usar o barra var. Qualquer servidor de qualquer coisa, dê atenção ao barra var, porque é importante. Só para a gente dar uma olhada aqui, né, vou mostrar a minha máquina. Olha o que a gente tem no SR. Aí tem o bin, binários de programas, SBIN, binários de programas administrativos, tem o share, que são os arquivos compartilhados, várias bibliotecas no lib para 32, 64 bits. Tem o SR local para tudo que você compila, tudo que não é um pacote que vem da distribuição, você coloca geralmente no SR local, tá? SRC, onde vai colocar os códigos-fonte daquilo que você quer compilar, games, onde ficam jogos instalados. Olha o barra var também. Então, backups, os caches, os arquivos de crash deu problema, vai para lá. Bibliotecas dos programas, geralmente programas dinâmicos, bibliotecas que crescem, bibliotecas que mudam de tamanho, que são dinamicamente alteradas, geralmente vão para o barra var. Arquivo var local também. Logs, os logs todos vão para lá. É um diretório que, se não controlado, cresce demais. Var mail, onde ficam as filas de e-mail, né? Você pode mudar, mas onde ficam os e-mails depois de lidos, mas o padrão é no var mail, inclusive a fila fica lá. Var opt, var run, onde ficam os arquivos de processo. O snap, no caso que um pacote que eu utilizo via snap. Spool, onde ficam as filas. Vários spool squid, fila onde ficam os spools, né? Os de proxy, vários spool mail e tudo mais. E var tmp, que o var também tem o seu temporário para os arquivos que são manipulados lá. Inclusive, se você tiver com desconfiança se sua máquina está sendo alguém instalou alguma coisa, né? Muita gente consegue fazer injeção de programas via servidor web quando está com falha em algum tipo de código. Então procure no seu barra tmp coisas ocultas que não deviam instalar, no var tmp coisas ocultas que não deviam instalar. Então eu espero que você tenha entendido o FHS, a sua importância, e agora você sabe onde as coisas estão no sistema e sabe por que elas estão em cada lugar. Então, se você ainda não é assinante do canal, assina. Você clica aqui no sininho para receber notificação. Tem aqui as redes sociais, me acha nas redes sociais se quiser, vamos bater um papo e vamos falar de Linux, que é o que interessa. Até a próxima!